Olá, meus queridos, professora Júlia Andrade, quem conversa com vocês. Eu vou falar sobre aqui os nossos temas, né? Cada aula que a gente for abordando, eu vou pegar um tema transversal e vou comentar com vocês, tá? E com base no comentário estrutural do tema transversal, você já pode ter uma boa notação, né? Para que você possa desenvolver o seu tema específico também, tá bom? A gente vai falar sobre o desenvolvimento dos temas da Sesgran Rio. Eu estou comentando hoje, gente, porque hoje que eu tive tempo para poder olhar as provas do CNU, não é? E para poder falar de muito que já estava na aula de vocês aqui. É a mesma coisa que eu comentei com meus alunos do CNU lá. Eu até vou pegar um exemplo aqui de uma área para a qual eu não dei aula, tá certo? Que é a área 1 do CNU, que era de engenharia e infraestrutura. Tá bom? Eu não dei aula, mas eu vou pegar este exemplo, depois eu vou pegar outro tema, mais um exemplo, até vocês ficarem com essa questão de desenvolvimento discursivos da Sesgran Rio bem fixa na cabeça de vocês, tá certo? Eu vou comentar sobre uma série de construções, desafios que o CNU trouxe para os alunos e que naturalmente nós aqui no concurso do BNDES podemos experimentar também, tá? Bom, primeira questão, gente. As provas do BNDES, tradicionalmente, elas sempre vêm assim, um item, dois itens, três itens. E antigamente o que acontecia? Você respondia o item 1, tinha um espaço para você responder o item 1 de umas 10 linhas, ok? Pulava para o item 2, outro espaço para você responder do mesmo jeito. E eram todas as provas da Sesgran Rio assim, tirando os concursos de áreas bancárias, tá bom? Todas as provas eram assim. Isso contando para vocês, não é? Perdão, nem me apresentei para muita gente. Meu nome é Júlia Andrade, eu dou aula há mais de 20 anos, ou seja, praticamente 25 anos, para concursos públicos. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é de toda a história da Sesgran Rio que eu conheço, tá bom? Então, qual que é a questão que vocês precisam considerar? Isso também acontecia com outras provas, né? A Sesgran Rio nunca tinha feito CNU é uma coisa nova, mas BN10 já tinha feito muito. Concurso da Petrobras, né? Uma série de concursos públicos que geralmente ficavam sempre nas mãos dela. E você antes tinha um espaço somente para você responder o item 1, depois um espaço somente para responder o item 2. Atualmente, o que a banca vem fazendo? Aconteceu no concurso do IPEA, né? Aconteceu no concurso do CNU, o que a banca vem fazendo? Ela pede para você elaborar uma dissertação contínua, tá certo? Então eu vou comentar aqui como que deveria ser essa dissertação do 1, que vocês vão entender o tema transversal de vocês, como vocês precisam trabalhar, tá bom? Então eu vou pegar aqui exatamente o comentário do 1 para que vocês tenham uma noção. Primeiro, olha só, aqui diz assim: em conformidade com o que consta no Estatuto da Cidade, veja que a banca nomeou uma norma, então você tem que ficar atenta a ela, porque ela que vai servir como base. Elabore um texto dissertativo contínuo que trate do que deverá ser apresentado em 2 capítulos do guia. Peraí, que guia é esse? Isso faz lembrar questões que nós colocamos no nosso próprio curso do BNDES. Se eu não estou enganada, no curso do TCDF, eu não lembro. Eu montei uma questão exatamente, né? Peguei a base, montei exatamente uma questão falando sobre essa questão de, eu sempre tenho questões assim, de elaborar uma política e aí precisa de um estudo. Elaborar um parecer precisa de um estudo. Elaborar um guia precisa de um estudo. Sempre vou nesse caminho. Por quê? É o caminho das discursivas hoje para concurso público na maior parte das bancas, tá? Então, vamos lá. Aqui diz que determinado setor do governo federal vem recebendo uma série de demandas e questionamentos de órgãos responsáveis pelo planejamento urbano de diferentes municípios do Brasil. Então, quer dizer, eles viram aqui uma demanda, e aí, a partir desse diagnóstico, ou seja, desses problemas que foram observados, né, decidiu-se que serão desenvolvidos manuais e guias para capacitação de responsáveis pela política urbana e pelo planejamento urbano municipais. Um desses guias será destinado a municípios de até 40 mil habitantes, aqui é um dado importante, tá? Que terá a finalidade de auxiliar os gestores locais no que se refere à elaboração ou à revisão do plano diretor. Então, quer dizer, você tem os pequenos municípios, eles precisam elaborar seu plano diretor, revisar seu plano diretor, mas há muita dúvida. Por quê, gente? Que tem sido assim as discursivas assim muito voltadas para pareceres, guias, ou seja, documentos consultivos. Porque hoje, cada vez mais, o serviço público
ele está se profissionalizando e se tornando cada vez mais dentro de uma conformidade de exigência, dentro de uma compliance mesmo, ou seja, de uma cultura de seguir norma. Então, tem vindo muitas questões assim, seja na área de controle, nos tribunais de contas, o fisco também está acenando essa possibilidade, né? A área fiscal também está acenando com essa possibilidade de cobrar questões parecidas. Então, quando te manda uma situação, um problema, ou a produção de algum material, é muito referente a isso, tá? É para você jogar o teu conhecimento ali, mas a banca não quer só o conhecimento teórico, ela quer também o conhecimento de senso prático. Isso é importantíssimo para vocês, Gran Rio. Importantíssimo. E eu vou falar sobre isso, tá? Bom, primeiro, muita gente deve ter errado e colocado um título assim, por exemplo, capítulo 1, capítulo 2, e não era para fazer isso, porque a banca pediu o texto dissertativo contínuo. Ah, as pessoas zeraram? Não, ela não vai zerar, ela vai tirar ponto. A qual vai ser a fatia? Nós não sabemos, vamos saber com o processo de correção do CNU, tá? Então a banca quer uma dissertação, um texto de esclarecimento, que tem 35 a 40 linhas. Júnior, só fiz 35 linhas, sem problema algum, sem problema algum, tá? Você nem deve comer corda escrevendo o máximo de linhas. Por que eu falo isso? Porque senão o aluno fica muito assim apertado com o tempo, ele não consegue organizar o tempo, ele acha que tem que escrever mais. Vocês Gran Rio não, se você escrever o mínimo e cumprir o que ela pediu, tá tudo bem, tá bom? Então perceba que na hora que você for escrever sua redação, você vai falar sobre instrumentos de política urbana, né? Você vai ter que falar sobre direito de preempção, perdão, que na verdade o que a banca quer aqui é um conceito. Sempre, a Cis Gran Rio é uma banca que adora conceito. Mesmo que ela não nos cobre o conceito, a gente tem que entregar um conceito para ela. O que é isso? E veja que aqui ela pede: cite 4 áreas para as quais pode ser exercido esse direito. Ela pediu as áreas, mas mesmo que ela não peça, preste atenção que eu vou falar com vocês, mesmo que ela não peça, né? Tanto para quem fez esse concurso, tá, gente, quanto para quem está fazendo BNDES, meu comentário, né, vai nessa via dupla. Mesmo que ela não peça isso, você precisa trazer isso aqui como exemplo. Não precisa trazer as 4 áreas, mas precisa trazer pelo menos uma aplicação prática, tá? É o momento da aplicação prática, que é quando a banca vê que você entende o que você está estudando. Então, isso para Cis Gran Rio é muito importante. Ela te cobrar aplicação prática para você notar se você entendeu o que você está estudando. Uma banca completamente contra o aluno que só decora. Ela não está interessada nesse aluno, tá? Nesse candidato. Tudo bem? Depois, aborde de forma fundamentada as operações urbanas consorciadas e cite 2 itens que devem constar no plano de operação urbana consorciada. Quer dizer, novamente ela pedindo exemplo de forma explícita. Mas se ela não pedisse, você teria que trazer. Aborde o estudo de impacto da vizinhança, indicando os aspectos que tal estudo deve contemplar. E cite 2 questões que devem ser analisadas no estudo, ou seja, sempre pedindo exemplo. Por isso que é muito importante eu estudar um conceito e ao lado do conceito colocar 3, 4 exemplos. Tá bom? Tá bom? Tudo bem? No capítulo referente ao plano diretor. Aqui, gente, é um texto normal. Seria como se você escrevesse da seguinte forma, né? Você começasse assim, vamos dizer, tá? No capítulo que trata dos instrumentos referentes à política urbana, é importante destacar o direito à preempção. Ponto. Tal direito consiste, por exemplo, no fato de o poder público ter prioridade sobre a aquisição de imóvel em área urbana. Ponto. Sem períodos curtos, tá? Sem períodos curtos. Ponto. Certo? Aí você vai citar os seus exemplos, né? Aí você pode falar, eu falei, trata-se já, né? Então, vou falar assim, ó. Este direito consiste, por exemplo, na implementação de programas. Esse direito é importante, por exemplo, para a implementação de programas de habitação, certo? Então, quer dizer, aí você trouxe lá um exemplo, trouxe outro exemplo, ponto. E aí você pode terminar o teu parágrafo sobre este assunto aqui tratando de uma finalidade. Sim, gente, porque consequência, finalidade e conclusão são elementos de encerramento de um assunto, tá bom? Aí você pode falar, a finalidade, né, desse instrumento é tal, tá certo? Então, pronto.
Aí você vai entrar no outro assunto. Então você vai falar, ó, outro instrumento de política urbana. Aí você vai falar das operações urbanas consorciadas, né? Ponto. Vai citar os exemplos, tá? E vai trazer uma pequena conclusão final. Por fim, né? Por fim, outro estudo, perdão, outro instrumento de política urbana é o estudo de impacto da vizinhança. Aí você vai lá, cita o que quer, tá bom? Esse assunto. Ou além disso, tá bom? Como a gente ainda está no meio da redação, nem precisa colocar por fim, pode ser um além disso, tá bom? Aí eu chego aqui, eu vou criar outro capítulo? Não, eu vou continuar minha dissertação normalmente, abrir mais um parágrafo e simplesmente falar, já no capítulo referente ao plano diretor, né? É importante frisar que tal plano consiste, aí você vai falar o que é o plano diretor, tá bom? E aí você vai dizer por que ele é importante, ó, sua importância se deve à essencialidade, né, da construção de cidades tais. Depois você vai apontar a área de abrangência. Isso aqui pode ser até num parágrafo só, tá, gente? Não precisa ser em parágrafo separado. Esse é um detalhe da Sesgran Rio. Por exemplo, enquanto o Sebrasp pediriam abrir um parágrafo para cada um desses assuntos aqui, cada um, a Sesgran Rio, se esses assuntos estiverem muito vinculados, você pode criar um parágrafo só, tá? Então você pode falar, ó, este plano abrange todo o território, né, do município, incluindo, por exemplo, zonas de proteção ambiental. Tá vendo? Ó? Tá vendo esse, por exemplo, que eu falei? É aplicação prática, entendeu? Certinho? Então, quer dizer, esse aqui poderia ser um capítulo, tá? Basicamente. Júnia, e para encerrar, a gente pode fazer aquilo que eu sempre frisei no curso, né? Se vocês assistiram a aula, eu frisei que a gente pode terminar com uma conclusão que a gente chama de conclusão republicana, é a conclusão baseada no artigo 3º da Constituição. Né? Sempre, como a gente trabalhou o instrumento de política urbana e o plano diretor, a gente pode concluir, ó, portanto, tanto o instrumento de política urbana, né, os instrumentos de política urbana quanto o plano diretor, são essenciais para a construção de cidades o quê? Vai lá no artigo 3º da Constituição, que é o artigo republicano, que é o artigo da prestação de serviço em si, ou seja, da razão de ser da nossa república, para que serve? Você tem lá os incisos trabalhando a finalidade, ou seja, os objetivos fundamentais da república. Que é o quê? Aí você vai adaptar ao teu assunto. Se o assunto não é construção de cidades, não é isso? De acordo com os instrumentos de política urbana, de acordo com o plano diretor. Então, quer dizer, eles são essenciais para quê? Para a construção de cidades mais justas, mais democráticas, né? Ou seja, cidades que visam o bem-estar da população. Então, pronto, é isso. A conclusão é isso, caráter republicano. Que é isso que vai te colocar para dentro, tá? Então veja que eu falei de um assunto aqui, de um modo mais geral. Se tem um exemplo, tá, gente? Para quem vai fazer o BN10, normalmente esse assunto só interessa o pessoal da engenharia, mas a estrutura, a forma de abordagem é para todo mundo, tá bom? E quem fez o concurso, né, pôde aqui notar o que eu quis dizer com o texto contínuo, que é o que deve acontecer com a gente na prova do BN10, tá bom? Bom, próximo bloco eu vou falar sobre a forma de abordagem. Aliás, próximo bloco não, vou falar aqui mesmo, que vai dar. A forma de abordagem do nosso tema número 1, tá? A nossa proposta número 1, ela vai pegar um assunto que foi bastante chamativo, que foi a catástrofe climática do Rio Grande do Sul, não é? Que marcou o ano do governo mesmo, vai exigir muito fomento para a reconstrução do Estado, né? E naturalmente o BN10 tem a ver com isso. Então a gente pede aqui, ó, discorra sobre o conceito de sustentabilidade, considerando os aspectos ambiental e econômico. A banca pode fazer isso, tá? Trabalhar esse conceito dentro dessas duas esferas. E aí o que você vai fazer? Como é conceito, não precisa criar introdução, pode ir direto para o conceito. Então você pode falar, sustentabilidade consiste na preservação, em termos ambientais, né? Ou a sustentabilidade, vírgula, né? Dentro do aspecto ambiental, vírgula, consiste na preservação de ecossistemas, né? Na redução da degradação ambiental, etc. E vai falando, né? E tudo. Ponto. Trata-se, em termos práticos, olha o exemplo, em termos práticos, trata-se, por exemplo, né, do manejo sustentável,
né, da proteção, né, das ações de proteção a áreas florestais, do uso eficiente, né, da água e etc. Ou seja, você pode ir criando uma série de exemplos que tem a ver com sustentabilidade dentro do aspecto ambiental. Ponto. Júlia, posso trocar de parágrafo? Se você tiver espaço, pode, para você falar da sustentabilidade dentro do aspecto econômico. Mas se você não tiver espaço, pode fazer no mesmo parágrafo, né? Ponto. Já a sustentabilidade associada ao aspecto econômico, né, envolve, por exemplo, ou está relacionada a sistemas econômicos resilientes, equitativos, né, que sejam promotores do bem-estar social. Né? Resiliente, gente, é uma palavra muito usada no aspecto de sustentabilidade, até porque a gente está falando, né, de resistência a todo o processo de degradação ambiental. Por exemplo, a catástrofe climática do Rio Grande do Sul, ela acontece e coloca muitas cidades debaixo d'água, porque as estruturas não eram resilientes aos efeitos do clima, tá certo? Os efeitos práticos do clima. Veja que a água avança para dentro das cidades, tá certo? E ela é imposta por quê? Porque você não tem uma contenção de resiliência suficiente. Tá? Então, isso tem sido chamado, a chamada atenção das autoridades em relação a isso. Então, uma sustentabilidade dentro de um aspecto econômico, ela envolve, né, sistemas resilientes, sistemas equitativos, ou seja, a exploração, tá, do recurso natural precisa ser equitativo, precisa ser pensada de forma a ser dividida para toda a população, vamos dizer assim, né, para a maior parte dos seres viventes atualmente e também para o futuro. Ela precisa ser pensada, precisa ser bem dividida, por isso chama uma divisão equitativa, tá certo? E ela também tem que ser promotora do bem-estar. Então eu não posso ter uma exploração econômica insustentável, que é aquela que é apenas poluidora, né? Poluidora, degradante, né? Que acaba com a biodiversidade, destrói ecossistemas inteiros. Então, esse modelo econômico sustentável é um modelo econômico, por exemplo, né? E aí vem a aplicação prática. Trata-se de um modelo baseado, por exemplo, no uso de tecnologia limpa, de economia de baixo carbono, né? Na transição para uma economia de baixo carbono, tá bom? Então, você está trabalhando esse conceito dessas duas formas, tá? E aí, no segundo item, que vai ser o texto contínuo, que é o que a gente está treinando, é claro que a banca pode me trazer, professora, por itens? Pode, mas aí é muito mais fácil. Você responde um, responde outro. No texto contínuo, que é o que a gente está treinando, que é o difícil, né? Você pode falar, ó, soma-se a esse aspecto o conceito de bioeconomia, né? E de soluções baseadas na natureza. Então, você vem primeiro para o conceito de bioeconomia, né? A bioeconomia consiste em quê? Consiste no uso dos recursos biológicos, tá certo? Para produção sustentável que de alimentos, de energia, de serviços ecossistêmicos, né, de produtos industriais baseados na natureza. Veja bem, cuidado, bioeconomia é produção. Solução baseada na natureza, gente, já é o quê? É um enfrentamento. É você olhar para a natureza e descobrir como que a natureza enfrenta problemas, tá? A bioeconomia é criação, é você usar a natureza para você criar de forma sustentável. Por exemplo, a agricultura sustentável vai produzir alimentos, a agricultura orgânica vai produzir alimentos, né? Com dispensa de agrotóxicos, ou seja, produtos, né, defensivos. Por quê? Porque poluem o solo, poluem a água, geram danos, por exemplo, aos animais, né? Ou seja, a todo o ecossistema que está ali em torno daquela plantação, tá? Então, quer dizer, a agricultura sustentável ela vai contribuir para a conservação de uma biodiversidade do solo, né? Os bichinhos que ficam no solo, a qualidade do solo, certo? As plantas que nascem no entorno, de certo modo. E também a bioeconomia ela pode também contribuir para quê? Para a mitigação, certo, das mudanças climáticas. Porque você pode, por exemplo, pode fazer uso, né, de determinados tipos de fontes de energia ou fazer uma produção industrial que não vai gerar tanta emissão de gás poluente, tá? Gás do efeito estufa. Então, isso é bioeconomia, produção, tá bom? Produção sustentável. Agora, uma solução baseada
na natureza? É você observar a natureza, né? SBN, tá certo? Que é a sigla aqui. SBN, é você observar a natureza para você produzir, você replicar processos naturais, tá? Para você enfrentar desafios ambientais, por exemplo, você criar uma infraestrutura verde na cidade. Porque a cidade inunda muito, então de repente a prefeitura resolve fazer o quê? Vamos criar mais áreas verdes, porque a natureza tem essa solução, né? Ou seja, onde há mais árvores, onde há mais plantação de gramíneas, por exemplo, você tem mais absorção da água da chuva e tem menos acúmulo de água, né, nas cidades. Pois restauração de mangue, que ajuda, né, a proteger o solo contra a erosão. O mangue também ajuda na captura do carbono, tá? Então, isso aqui são soluções baseadas na natureza. O mercado de carbono, por exemplo, é uma solução baseada na natureza. Você destinar grandes áreas verdes, tá certo? Para retenção, tá, do gás carbônico. Então, isso tudo tem a ver com a conservação da biodiversidade, com a mitigação dos problemas climáticos, tá bom? Isso tudo num texto só, tá, gente? Então, entre no conceito do conceito, vá para a aplicação prática, né? Trata-se, por exemplo, tá bom? Então, assim que vocês vão criar a discursiva de vocês dessa forma. Júnior, precisa ser 2 parágrafos? Depende do teu espaço, tá bom? Se você pode ter um parágrafo aqui considerando os aspectos, né, ambiental e o aspecto econômico, ou 2 parágrafos para o item 1, tá certo? E um terceiro parágrafo para você falar sobre bioeconomia, talvez um quarto para falar sobre SBN, solução baseada na natureza. Pode ser. Mas podem ser 2 parágrafos também? Podem, 2 parágrafos mais extensos também pode ser, tá? Professora, preciso fazer uma conclusão? Se tiver espaço, faça. Se tiver espaço, faça. Tá certo? Uma conclusão, né? A própria sustentabilidade, né, e os aspectos econômicos de exploração da natureza, aspectos econômicos sustentáveis, vamos dizer assim, eles têm um caráter muito voltado para os fins republicanos, né? Que é a promoção do bem-estar social, certo? Tá bom? Então é isso, gente, a redução da pobreza, a bioeconomia serve para isso, né? Ela tem essa finalidade de inclusão, de combate à pobreza e à miséria, né? Porque ela pode se basear na economia, por exemplo, das comunidades, tá? Dos povos nativos, por exemplo, certo? Então existe toda essa questão, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos para a próxima.